Para quem não sabe, né, antes de eu abrir a minha empresa, microempresa, né, no Simples Nacional, etc., eu passei por um bom tempo como MEI. Eu era realmente um freela ali, né, basicamente. Era uma urgência, muita gente chama desse jeito, né? Porque eu fazia os mesmos serviços que eu presto na minha agência hoje, só que em menor escala, individualmente, contando com a ajuda ali de um ou outro prestador de serviço, mas nada, né, formalizado, não tinha funcionário, nada do tipo. E nesse período, nessa época, né, de microempreendedor individual, né, que eu era MEI, que eu era uma urgência, eu tinha algumas táticas de venda que funcionavam muito bem quando eu era urgência, porque dependia só de mim, enfim, eu não tinha um custo muito alto, né? Então, qual que era a minha tática de venda? Para eu conquistar um cliente, eu oferecia uma experimentação gratuita, primeiro mês de graça, ou então ali uma ou outra entrega gratuito. Se ele gostasse, ele visse resultado, aí sim ele entrava para o plano oficial. Quando eu era um freelancer, né, para MEI, isso funcionava muito bem, era uma ótima estratégia. Eu conquistei muitos clientes, os meus primeiros clientes todos foram dessa forma, que chegaram até mim, né, e que tem cliente daquela época que está comigo até hoje também, que a gente fez a migração também de uma agência, né. E esse foi o grande erro, né, que eu trouxe para minha agência quando eu abri o CNPJ efetivamente, comecei a contratar pessoas, ter custos maiores, tanto de imposto, aluguel, gente, né, enfim, tudo isso custa caro. E eu tentei ainda, por alguns meses, manter essa mesma estratégia. E isso estava me levando à falência, por quê? Eu estava aumentando muito o meu trabalho, porque eu estava focado só nas vendas, em um modelo de agência. Eu tinha já passado toda a operação para outras pessoas, já tinha funcionários, equipe trabalhando nessa operação, e eu fiquei focado nas vendas. Como eu fiquei só em vendas, né, eu ganhei tempo, né, para vender mais e acabei vendendo mais, né? Foi uma consequência natural das coisas. Então, eu tinha ali uma carteira de 15, 20 clientes, de um mês para o outro eu tinha 30. E isso fez com que minha equipe ficasse muito sobrecarregada. Qual que foi a saída? Tive que contratar mais pessoas. Qual que era o problema? Eu ainda estava vendendo no mesmo método que eu vendia antes. Boa parte dessas pessoas que entravam testando o meu serviço, que eu já tinha trabalho para entregar coisa para fazer, não estavam pagando. Ou estavam pagando pouco. Eu já tinha parado nessa época de fazer tudo de graça, mas eu ainda dava um desconto altíssimo ali para convencer o cliente a fechar comigo um primeiro mês. Eu falava, ó, o primeiro mês você paga 50% de desconto, 60% de desconto. Isso ferrou a minha margem. Na época, né, eu não tinha tempo suficiente para saber os meus custos reais, como funcionava o meu fluxo de caixa. Mas se eu continuasse nessa tocada, com certeza eu teria quebrado. Primeiro, porque as pessoas que trabalham comigo, né, elas iam ter muito, muito, muito trabalho operacional e elas iam receber o mesmo. Não era que nem eu como MEI, que, poxa, cada trabalho a mais que eu pego, eu posso receber mais também um pouquinho. É um tiquinho a mais que fica na minha empresa. Eu estou trabalhando mais aqui, mas no futuro eu vou tirar. Quando a gente fala de empresa, isso passa a ser uma coisa mais complicada de se fazer. Porque pode ser que o seu funcionário peça as contas. Pode ser que a pessoa que está ali recebendo esse tanto de carga e não recebendo mais por isso, que ela vá desistir ou fazer meia boca, fazer de qualquer jeito. E isso começou a acontecer. A gente foi perdendo qualidade na entrega. E essa qualidade, né, é essencial para você manter o resultado da sua empresa fluindo e, né, você manter os seus clientes também. E eu acabei perdendo clientes. E eu acabei tendo churn em situações que eu nunca teria. Isso tudo aconteceu nos primeiros 6 meses, 12 meses de empresa. E a partir daí eu falei, pô, eu não posso seguir vendendo dessa forma, né? Eu não posso seguir tendo uma metodologia comercial que me traz custo em vez de receita, né? Porque cada demanda de operação, cada trabalho que eu tinha que fazer para um cliente que não estava pagando, se traduz em custo. É hora de funcionário, é hora de programador, é hora de, enfim, gestor de tráfego, enfim, de tudo um pouco, né, que a gente acaba gastando, sem falar de hospedagem, etc, que são outros custos paralelos que a gente tem aí. E aí a gente começou, né, procurar realmente uma solução, um caminho, né, para a gente poder melhorar isso. Como que a gente pode fazer uma estratégia comercial que vai trazer uma receita, né, maior já no primeiro dia. O cliente começa hoje e ele está pagando às vezes até os 6 meses adiantado. Eu comecei a pesquisar, procurar muita referência, ler alguns livros, inclusive, cadê? Ah, não está aqui. Mas eu li um livro do Aaron Ross, eu acho que é esse o nome do cara, que é o Receita Previsível. Um livro muito bom. Ele fala muito sobre estruturação da sua equipe comercial, né? E qual que era o problema? Eu estava numa equipe comercial reduzida, de 2 pessoas só.
e eu não tinha como fazer um volume muito grande, enfim. Eu fui justamente pelo caminho oposto, né? Falar, então se eu vender menos, em vez de eu vender mais, e se eu deixar algumas oportunidades para trás, mesmo que elas estejam interessadas no desconto, enfim, para eu poder focar em oportunidades que façam mais sentido, que possam ter caixa, né, um fluxo de caixa maior. E foi aí que eu reestruturei toda a minha proposta comercial. Eu não era mais uma agência como qualquer outra que oferecia o serviço de tráfego, que oferecia o serviço de social media, postagens, etc. Eu acabei me posicionando como um especialista. Então, a minha agência, que antes prestava serviço para diversas empresas, é nichada. Agora eu só atendo veterinário, eu só atendo pet shop. Isso foi o caminho, o nicho que eu escolhi porque era o que eu mais atendia. Você pode seguir o nicho que você quiser. Mas automaticamente, quando você coloca o público que você trabalha, se você se posiciona como uma agência nichada, por exemplo, as pessoas vão te enxergar como especialistas. Vou te explicar. Pega ali, por exemplo, um designer. Um designer que presta serviços para um monte de gente, que faz rede social, faz site, faz de tudo um pouco para todo mundo. Se esse designer começasse a se posicionar como designer para restaurantes, tira o designer, vamos colocar criador de landing pages de alta conversão para restaurantes. Você vê que isso é muito mais especificado e muito mais especialista, dá a impressão, né, de que aquela pessoa sabe do que ela está fazendo, do que se você falasse que eu sou designer. Ou então, eu faço landing page. Você nichar, né, é um caminho que, enfim, muitas vezes é sem volta também, né? Então depois que você nichou é difícil você desnichar ou então você ficar testando diferentes nichos, porque você realmente tem que entrar de cabeça, então você tem que ter certeza de onde você está entrando, mas foi o caminho que eu encontrei para eu poder cobrar 10 vezes mais. Desse jeito, eu vou estar fechando a porta para 95% das empresas que poderiam me contratar, mas esses 5% que ficaram vão me olhar de um jeito diferente, vão me olhar muito mais como especialista. E a partir do momento que eu nichei também, eu comecei a ter mais indicação, eu comecei a ter algumas parcerias, infoprodutores do segmento também veterinário começaram a me procurar para a gente trabalhar junto, fazer conteúdo junto, pegar indicação. Então, eu também fui crescendo mais organicamente quando eu fiz isso. Porque eu deixei de ser um cara do marketing, um carinha ali que está fazendo marketing, para ser o cara do marketing para veterinário. E eu consegui cobrar 10 vezes mais. Eu comecei a cobrar 3 mil por um serviço que eu cobrava 300. Em vez de receber daqui 2, 3 meses, começar a trabalhar sem receber nada, eu comecei a receber adiantado por 3 meses, 6 meses de trabalho. E isso que foi trazendo segurança para minha empresa e trazendo também confiabilidade aqui de que o caminho que eu estou seguindo tá certo, né? De que nichar realmente foi uma boa escolha, principalmente quando eu vejo essa diferença. Ah, Matheus, mas se você tivesse se posicionado como especialista lá, tivesse cobrado mais sem ter nichado, talvez teria dado certo. Talvez, né? Mas não foi o caminho que eu consegui trilhar. E também pensando no futuro da minha empresa, não é o caminho que faz muito sentido para mim. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês, tá? Que eu falo um pouco mais sobre o meu modelo de negócio, para você entender onde eu quero chegar a partir daqui. E por que nichar está sendo um ótimo caminho para isso também. Porque eu não quero ser só uma agência, da mesma forma que eu não queria ser só mais um cara do marketing. Então, entre agências de marketing especializadas no segmento veterinário, hoje eu já tenho um monte de concorrente. Nós fomos a primeira, isso eu tenho certeza, mas já tem um monte aí. E eu não sou igual a eles. A gente tem um diferencial. E esse diferencial está justamente em como eu vou conduzir o meu modelo de negócio e sair desse modelo tradicional de prestação de serviços, né? Ficar fazendo tudo na mão e começar utilizando tecnologia de verdade para promover uma solução mais rápida, mais democrática e mais barata. Então, meus próximos passos não é cobrar mais. Agora eu quero escalar para poder cobrar menos até. Porque tem muito veterinário, tem muita gente do mercado, do nicho que eu tô, que não compra de mim porque é muito caro. Então realmente hoje em dia, como eu tenho um serviço premium especializado, né, a gente tem também uma barreira de entrada maior. Não é qualquer clínica, qualquer pet shop que consegue pagar o nosso ticket. E eu acabo perdendo cliente por isso, porque tem muita gente querendo aplicar a nossa metodologia, o nosso método, e que não tem o dinheiro para pagar necessariamente só pelo nosso serviço. É o que eu falo de software com um serviço, né? O SaaS, tem o SaaS também, né? Que são caminhos que a gente prevê, né? A nossa empresa entrando nos próximos anos, para que a gente consiga entregar essa solução também para um market share bem maior. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha servido de lição de alguma forma para vocês aí também, beleza? Eu sou o Matheus da Fly, para quem não me conhece, estou aqui toda semana postando vídeo no YouTube. Espero que você, caso tenha gostado, deixe o seu like, se inscreve no canal também. E deixe seu comentário, deixe sua contribuição aí para saber o que você achou, beleza? Até a próxima.